Aí um outro ponto aqui da geopolítica, né? Dito isso sobre o petróleo, a gente está tendo uma nova tentativa do carro elétrico. Já é a terceira ou quarta tentativa, ok. Meu carro é elétrico. Então, eu mesmo estava pensando em comprar um elétrico para ser o segundo ou terceiro carro. Ainda tô pensando tal. É que eu gosto muito do Cybertruck. Para mim, o Cybertruck é o carro mais bonito já feito até hoje tal. E me zoam por causa disso. Falam que não renderizaram ele. É o carro do Minecraft tal. É que vocês não entendem porra nenhuma de design. O Cybertruck é o carro mais bonito feito até hoje. E cabe uma Starlink nele atrás. Isso. Tem até o suporte próprio para isso. Então, o carro é feito para ser isso. Bom, a Tesla conseguiu fazer uns carros legais, conseguiu vender. Ou seja, transformou o carro elétrico numa coisa comercial. Boa. Ok. Só que o que me preocupa na questão do carro elétrico agora, parece que a safra de primeiros usuários dos carros elétricos não estão renovando o carro por um novo elétrico em alguns países, tá? E quem resolveu dominar esse mercado, muito via BYD e outros carros que estão vendendo bem pelo mundo, foi a China. Porque a China tem um problema sério hoje. Ela cresceu muito nos últimos anos, vendendo para os outros países. Você pega tudo hoje em dia made in China, até a pandemia. E 30% da economia dela vem do setor imobiliário. De país para país isso muda um pouco, mas na China é grande, 30% do mercado imobiliário. Só que o mercado imobiliário parou de crescer. Os países que produziam na China estão começando a levar para a Índia parte da produção. Não só por custo, mas porque durante a pandemia eles entenderam o seguinte: eu não posso ter tudo meu fora daqui, e principalmente fora num lugar que é meio confuso. Quer dizer, de repente você tem várias mudanças e essa venda a mais da China para compensar a queda do setor imobiliário, ela está tendo um baque agora. Por quê? Os países estão socando tarifa na China. Então quando você pega a notícia dessa semana, Europa, Estados Unidos, Brasil, todo mundo colocando tarifa nos carros chineses. E aí você começa a ficar num preço que é meio complicado. Porque uma coisa é eu chegar aqui no Brasil, ó, eu tenho um carrinho aqui, legal, elétrico, 80 mil reais. Mas aqui vai taxar também, a gente já falou. Então, outra coisa é chegar, eu tenho um carrinho que é legal, que é 150 mil. Aí você vai ver, tem um outro carro por 110 que você já conhece, já entende, já... Então, isso tudo pode afetar a China. E para quem acha que a China vai ser com certeza a maior economia do mundo, passando os Estados Unidos, vai engolir todo mundo, a minha geração, década de 80, 90, cresceu escutando isso do Japão. Então, quando eu fiz faculdade de economia, a gente estava estudando ali o Japão bombando, década de 90. Uhum. Veio uma crise imobiliária tão grande na década de 90 que o Japão se recuperou no passado, a bolsa japonesa. E nunca mais se recuperou da forma como a gente achava. Tudo bem, é uma belíssima economia, é legal, é bacana, apesar do envelhecimento da população. Não, eu vi lá que tem locais que não vale 1/10 do que valia nessa época. Por causa da questão crise imobiliária. E a China tá passando pelo mesmo problema. Tá, só que na China você não consegue medir direito. Os números não são tão transparentes assim. Volta e meia some uma pessoa. E pra quem tá assistindo, tá me conhecendo hoje, os bilionários, eu não odeio a China, eu não odeio nada deles. Eu tô olhando os dados econômicos. Se em algum momento alguém me mandar um estudo que os carros elétricos estão retomando, estão ajudando a economia, eu vou falar, eu não tenho um compromisso de falar mal da China ou bem dos Estados Unidos. Só que quando eu olho tudo no mundo, a economia americana ainda é melhor e o sistema que a gente tem democrático ainda é o melhor com todas as picas que tem. Na China, volta e meia some uns caras de banco. O dono da Alibaba, o Jack Ma, ele sumiu 3 meses. Ele criticou a China, o governo chinês. Ele ia fazer um IPO da parte financeira da Alibaba, criticou a China, sumiu 3 meses. Depois voltou, nunca mais falou mal da China. Pô, nos Estados Unidos você vai ver os caras com dinheiro, estão nem aí, foda-se, fala mal mesmo, fala que... Você tem que ter essa circulação de... Na Rússia, você não tem isso, o cara sumir e voltar, né? O cara normalmente... O cara é comido pelos leão lá do Putin. Ele cai de uma varanda, ele tem um ataque cardíaco nadando. O avião cai. Come um negócio... Toma um chá de polônio. Aí na Rússia tem esse tipo de coisa. Então, na minha visão, os carros elétricos têm essa questão da China de tarifa. E por último, estão tentando achar alguns usos para bateria. Porque para quem não sabe, a bateria representa 30%, 40%, até 50% dos carros. Então, se fala em uso de casa, eu achei interessante. Caiu de 70%, 80%, eu vou poder botar na minha casa para ele segurar
a energia por um tempo e tal. Pelo menos enquanto não tem o que fazer com isso. Porque jogar fora não dá pra jogar 10 milhões de baterias desse tipo. Então vai ser um problema. Vai ser um problema gravíssimo. Então, na minha opinião, por que eu não comprei, então, resumindo, o carro elétrico ainda? Porque eu acho que vai ter que ter uma nova tecnologia nos próximos 3 anos. E eu posso adiantar uma informação? Por favor. Eu conversei com o Ticar, que é o cara que mais vende carro pros milionários aqui de São Paulo, né? Jogador de futebol, os caras de Alphaville lá, os vizinhos do Charlão estão sempre comprando lá. E ele falou que é o seguinte, você compra hoje o carro por 150 mil e na hora da revenda você vende por 80. Então é o contrário. Você paga a taxa que de 80 deixa por 150 e na hora de vender você pega só 80. Que é esse o problema que ninguém mais A verdade é que consegue. eu tô querendo um carro elétrico, tô jogando o preço pra baixo no corte, entendeu? Tô falando isso, aí semana que vem você descobre, pô, Charlão com um carro elétrico, filha da puta, né? Comprou de alguém que... Mas então, a dinâmica do mundo e o que me levou pra economia, o que me fez gostar, é isso, tá tudo interligado e no caso de guerras, que é até o tema que a gente tá trazendo aqui, sempre que acaba uma guerra, saem muitas revoluções tecnológicas. Eu acho que nessa parte de drone a gente vai ter mudança. Na parte de robótica a gente vai ter mudança, inteligência artificial. Eu já consigo enxergar uma guerra, tipo uma invasão da Rússia, como se fosse daqui a 5 anos. Por que não com 10 mil droids entrando num país, né? Qual é o problema? E aí você tem que ter uma outra coisa, vai ter que ter um sistema de defesa que seja derrubar o sinal daquilo ali. Quer dizer, a guerra muda. Já não interessa tanto ter 50 mil tanques, por exemplo. Isso, e aí? Quanto valem 50 mil tanques se você conseguir um sistema que paralise isso? Então, a guerra em outro lugar, acho que já é o país que está mais envolvido nisso. Estados Unidos também junto. E, obviamente, China também nessa parte toda. Até porque quem não tem equipamento muito antigo tem interesse em investir no que é novo. E aí entra a Índia também. Quem tem coisa muito antiga, você tá ali, cara. Você tem ali... A Rússia tem 6.600 ogivas nucleares. Quantas funcionam? Não sei. Entendeu? Mas óbvio que bastaria uma para dar uma merda generalizada. Mas as próximas guerras, eu tô falando daqui a 3 anos, no máximo... Sim. Já vão ser muito mais tecnológicas, principalmente na questão dos drones. Muito assim. Essas muito. Que a gente